Olá, damos início hoje a uma série de informativos sobre as eleições 2016. O objetivo desse informativo é deixar o eleitor bem informado sobre o que pode e o que não pode, e também os candidatos. E para participar desses informativos eleições 2016, nós convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Maurício Mendes, a quem nós damos boas-vindas. Doutor Maurício, seja bem-vindo ao Informativo Eleições 2016. Obrigado, Wilson. É sempre um prazer a gente conversar com você e com todos os espectadores da TV Cidade. A eleição está chegando, a campanha eleitoral vai começar e eu pergunto ao doutor Maurício, quando começa a campanha eleitoral? Wilson, se nós entendemos campanha eleitoral como o momento a partir do qual é permitida a propaganda eleitoral, nós delimitamos como a data inicial, a data de 16 de agosto de 2016. Esse ano, a legislação apresentou uma série de alterações, dentre elas a redução do período de propaganda eleitoral. Antigamente era extremamente simples nós delimitarmos o período de propaganda eleitoral, porque a propaganda eleitoral começava no aniversário da cidade. No dia 6 de julho. Exatamente. Começava 6 de julho. Então, era a largada, a data inicial, era até tradicional. Nós vemos os candidatos fazerem campanha justamente no desfile, onde as famílias... Coisa que não aconteceu esse ano. Esse ano não aconteceu. As famílias, o povo teresopolitano estava nas ruas, né? Então, era comum os candidatos aproveitarem esse como termo inicial e começarem a campanha. Esse ano houve uma redução, dentre tantas modificações na legislação eleitoral, as quais nós vamos detalhar aqui nesses vários encontros que nós teremos. Uma delas foi justamente a redução do período de propaganda eleitoral. E se nós entendermos campanha eleitoral como um período onde a propaganda eleitoral é permitida, essa campanha se inicia no dia 16 de agosto. E quando termina essa campanha propriamente dita de rua, de entrega de santinho, de material, de divulgação? Para as cidades que não vão ter segundo turno, como o caso de Teresópolis, ela se encerra às 22 horas da véspera da eleição. No caso deste ano, às 22 horas do dia 1º de outubro de 2016, quando é cessada toda atividade de propaganda eleitoral. Quer dizer, às 23 horas do dia 1º de outubro, a propaganda eleitoral nas ruas está proibida. Às 23 horas não, às 22 horas e 1 minuto. 22 horas e 1 minuto. Exatamente. Bem no horário britânico. Agora, quais tipos de propaganda, doutor Maurício, os candidatos poderão fazer? Por exemplo, distribuir santinho, envelopamento de carros, plásticos em carros, camisetas, é permitido? A lógica é inversa, não é exatamente que tipo de propaganda que é permitida, é que tipo de propaganda que não é permitida. Porque a propaganda eleitoral é uma espécie do direito constitucional de liberdade de expressão. Então, a regra, em direito a gente raciocina da seguinte forma, a regra é a liberdade, a proibição é a exceção. Se a proibição é a exceção, a proibição tem que estar prevista em lei. Então, na verdade, o que a propaganda vem limitando que tipo de expressão eu posso usar para informar a minha candidatura e para persuadir, a definição de propaganda, não é tão somente informar que eu sou candidato, mas principalmente convencer o eleitor que eu sou a melhor opção dele. Então, nós temos regras, hoje, eu repito, a gente falou sobre as modificações, falou que, primeiro, o tempo de propaganda, o lapso temporal que é permitido a propaganda, a partir de 16 de agosto, é um lapso temporal menor em relação às outras eleições. E também, cada vez mais, vão se restringindo as formas de propaganda, sempre tendo como norte promover, primeiro, a igualdade entre os candidatos, segundo, coibir os abusos. Então, nós já teve época em que era permitido você fazer comício eleitoral, tendo como atração trazer cantores, os famosos comícios. Foi proibido isso. Era permitido antigamente outdoor de forma indiscriminada. Depois o outdoor passou a ser sorteado, agora não é permitido mais outdoor. Era o limite, as placas, o limite era 4 metros quadrados. As famosas faixas, né? Faixa e placa, 4 metros quadrados. Hoje não mais isso. Hoje a lei determina que tem que ser 40 centímetros por 50 o limite. 40 centímetros
Por 50, seja placa ou faixa? Exatamente, porque na verdade a placa era uma forma de você fazer a propaganda, de sustentar a propaganda, né? Hoje você não pode mais placa, a propaganda tem que ser adesivo ou papel, né? Tem que ser autocolante ou em papel, você não pode mais placa. A gente participou de uma série de debates no TRE, que o TRE permitia, segundo o vocábulo usado pelo juiz responsável pela fiscalização, ripa de pipa para sustentar, para dar sustentabilidade ao papel que vai ser colocado em determinada residência, né? Mas uma estrutura metálica ou uma estrutura 100% de madeira não é permitido. Quer dizer, todo esse tipo de propaganda tem que ser adesivo. Adesivo ou papel. Adesivo ou papel, 40 centímetros por 50 por centímetros. 50. Exato. A única exceção que ele falou que permitiria seria o vidro traseiro dos veículos, que ele poderia cobrir todo o vidro traseiro do veículo, perfurado, né? Porque tem que ser perfurado para não impedir a visualização. Mas não é mais permitido o carro envelopado. Envelopamento está proibido. Não é permitido mais o carro envelopado. Então, a propaganda em si, ela tem limitações que vão desde o período que pode fazer propaganda, aos meios que podem fazer propaganda, né? Eu não posso fazer propaganda paga, por exemplo, em rádio e TV. Né? Eu só posso aquela propaganda que a lei, no horário, no tempo, eleitoral, que a lei determina. O conteúdo também sofre determinadas limitações, porque eu não posso fazer nada que pessoa simples, por exemplo, confunda com moeda. Né? Eu não posso dar um cunho emotivo ou apelativo que faça com que a pessoa tenha sua livre escolha de voto, digamos assim, maculada. A pessoa tem que ter possibilidade de discernir exatamente o que vai votar. E tem também coisa com relação ao tamanho, né, que a gente falou aqui agora. O tamanho tem que ser de 40 por 50 centímetros. 40 por 50 e tem que ser adesivo. Ou papel. Ou papel. E segundo o juiz, o fiscalizador da propaganda eleitoral, o chefe da coordenação da propaganda eleitoral, será considerado papel o que ele puder rasgar. Que ele quer dizer qualquer... O adesivo seria autocolante. Autocolante. E o papel seria definido pelo que ele... Quer dizer, se ele pegar um papelão e não conseguir rasgar, seria Eu não sei crime. Se pelas pessoas não é um crime, não. É uma infração. As pessoas às vezes confundem o seguinte: qualquer ato... Crime e infração eleitoral é a mesma coisa? Não, é completamente diferente. Não é qualquer ato contrário à lei que é crime. Né? O ato contrário à lei ele é vedado pela lei, e a grande diferença da lei da norma de moral é que a lei estabelece determinada sanção. Quando a resposta ao ato é uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direito, aí nós temos uma infração penal. Né? Mas existem diversas gradações. As infrações penais são para os casos mais graves. Né? Nós temos, vigora no Brasil, a que a gente chama... Para a compra de voto. Sim, a compra de voto é uma coisa interessante, porque a compra de voto pode ser ao mesmo tempo uma infração penal, né, o artigo 299 do Código Eleitoral, como pode ser uma infração que gera a cassação do registro. Quer dizer, tem duas penalidades para a mesma coisa. As crime. instâncias são diferentes, o que vai variar é o tempo de julgamento, que normalmente a cassação do registro é uma coisa muito mais rápida. O pessoal chama, o nome jurídico é captação de sufrágio, um nome que a população conhece mais coloquialmente é a compra de votos. Já tivemos vereadores eleitos em Teresópolis que perderam o mandato pela condenação na captação de sufrágio. Captação de sufrágio, que é popularmente compra de votos. Encerrando esse informativo, tem uma quantidade específica para a distribuição dos conhecidos santinhos? A Justiça Eleitoral regulamenta isso? Eu acho que cada candidato tem um número específico para fazer esses santinhos, já que para não ter uma poluição que todos os anos de eleição nós temos? Não, quanto à quantidade, não. O que tem que ser observado é o seguinte, o que a lei inovou, porque antigamente havia uma previsão legal que a própria lei dizia que a lei determinaria um valor limitador que a pessoa podia gastar. Essa lei nunca veio. Esse ano nós temos a normatização pelo TSE que você vai poder gastar, você tem um limite de valor de campanha a ser gasto. Então,
O gasto com Santin, como o gasto com toda a campanha eleitoral, o gasto global na campanha eleitoral, não pode superar esse limite estabelecido pelo TSE. Agora, se o candidato quiser gastar todo o dinheiro dele de campanha fazendo Santin, não há problema. Não há problema. O que ele não pode, não é o número de Santin que é limitado. Limitado é o gasto dele em campanha. Qual seria o valor para vereador, por exemplo, em Teresópolis? É 70%, eu acho que é 70%, me foge nesse momento, mas eu acho que é 70% do valor máximo que foi gasto na última campanha para vereador. Né? A gente realmente não tenho de cabeça esse valor, e 70% do valor que foi gasto para prefeito. Ok. Também. Futuramente voltaremos a falar sobre gastos de campanha. Eu quero agradecer ao Dr. Maurício Mendes e até o próximo encontro. Estamos encerrando mais um informativo Eleições 2016. Agradecendo muito a sua audiência pela TV Cidade Canal 9. Estaremos de volta em breve com mais informações sobre as eleições para prefeito e vereadores. Até lá!